Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos a ministrar mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já venho agradecer ao nosso eterno, grande, poderoso e excelso Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Agradecer a todos os nossos inscritos de número de 92. E, em especial, meus amados, eu gostaria desde já fazer um agradecimento aqui a todos que torceram pelo nosso Aprendendo com a Lição da EBD, com o nosso projeto que iniciou este ano 2020, em meio à pandemia, em meio ao caos, surgindo com o intuito e o objetivo de trazer a lição para os nossos alunos da classe Atalaia, aqui na Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, em Carpina. E daí surgiu o nosso Aprendendo com a Lição da EBD. E, graças a Deus, já retornamos com a nossa escola presencial. Estamos com nossos alunos lá. Bem verdade que não estamos com o número total ainda, pois existem alguns da classe de risco e etc. E nós estamos torcendo para que os demais também voltem para a EBD. Mas, mesmo assim, agradecer a todos que se inscreveram em nosso canal, aqueles que estão compartilhando, curtindo, comentando e divulgando e propagando. E desde já eu venho agradecer aqui ao nosso irmão Albérico, que quando iniciamos esse nosso projeto passamos por grandes dificuldades, pois não tínhamos o conhecimento dos aplicativos, de como fazer, e aí surgiram várias dificuldades, vários empecilhos, mas eu sei que o Senhor ele tem nos orientado, nos ajudado, e chegamos até aqui aonde estamos. Agradecer a esse varão, que muitas das vezes ele dizia, não pare não, Deus está contigo, Deus vai te ajudar e vá até o final. Perdão, desculpa. Também agradecer ao nosso professor irmão Edson Albuquerque, que sempre tem nos ajudado com algumas dúvidas, algumas perguntas e respostas, e também nos ajudado em oração. Ao nosso irmão Joatan, que o ano todo, o trimestre todo, tem nos dado também material físico, PDF, e isso tem nos fortalecido em nossos comentários. Nosso irmão Joatan, também a minha esposa, a minha filha, que essas duas bênçãos fazem parte da minha vida e tenho sacrificado muitas vezes o meu tempo, o dia que seriam para elas, para em prol desse projeto, e por esta razão nós estamos aqui, grato a Deus também por ela, e a minha filhinha que toda vez deixa aqui esse copinho com água para poder saciarmos a nossa sede e também ajudar na garganta. Ao nosso diácono Anderson, aqui dirigente também da Bela Vista, que foi um dos primeiros inscritos. Primeiro o nosso irmão Albérico, depois o diácono Anderson e alguns outros, a minha filha, a esposa também.
ao nosso irmão Irã também, que nos acompanha. Meus amados, aos nossos professores da EBD aqui em Santo Antônio 1, aos irmãos que muitas vezes nos perguntam: irmão, cadê o slide? Saiu, a videoaula saiu. Então, eu sei que são muitos, eu quero agradecer a todos vocês de coração, que Deus lhe dê um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo de muita paz, saúde, cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus possa vos abençoar ricamente. Agradecer também ao Wilson Rizio, ali meu amigo de mais adolescente, que tem nos ajudado e foi meu primeiro orientador em algumas palavras que às vezes repetíamos demais e ficava realmente muito feio, e ele foi a primeira pessoa a nos orientar, e estamos abertos, amados, pela orientação dos irmãos que têm nos feito assim, e eu agradeço a Deus por vossas vidas. Agradecer também a pessoa do meu presbítero, Micharle, irmão, amigo, e tem nos ajudado. Também ao nosso gestor local, o Simas Dias dos Santos, faz parte aqui da Igreja Assembleia de Deus Estado de Pernambuco, e é o gestor local aqui do campo de Carpina. Então, agradecer a todos os irmãos inscritos, todos os amigos e colegas que têm nos ajudado, e quero vos dizer, vos justificar e também trazer a satisfação que estaremos fazendo essa nossa última videoaula do nosso Aprendendo com a Lição da EBD de 2020, e o ano que vem nós não estaremos comentando mais a lição, pois o meu tempo muitas vezes é corrido, é puxado, e isso não tem sido muito legal, e também tenho sacrificado aí quanto à família. Então, por esta razão, como trabalhamos no comércio dia a dia, corre, isso às vezes tem gerado algumas dificuldades, embora que temos sempre feito nossas videoaulas desde o começo, procurando melhorar, procurando buscar algo que ficasse melhor, e assim temos feito para a honra e a glória do nome do Senhor, e também para a alegria de vocês que estão nos a escutar. Então, venho aqui dar uma satisfação e justificar aos nossos inscritos que o ano que vem, a não ser que Deus mude o quadro, Deus faça um reboliço, como algumas pessoas assim dizem, mude aí o cativeiro, e a gente daremos início à nossa videoaula. Mas, de antemão, desde já quero agradecer a todos os amados que têm nos ajudado, e ao nosso professor Edson, ao nosso dirigente Magdiel, que tem nos apoiado ali, e a toda a classe Atalaia. Que Deus abençoe a todos vocês e as vossas famílias. E desde já estaremos adentrando no comentário do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Então não saia daí, nós fizemos aí apenas para nos deixar transparecido aqui, e estaremos entrando no nosso slide da nossa videoaula, ok? Então não saia daí, estaremos ministrando a nossa videoaula agora, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos ministrando a nossa última lição de 2020, do quarto trimestre, onde será ministrada no dia 27 de dezembro, e estaremos desde já trazendo o comentário de mais uma lição. Lição esta que tivemos a lição de número 1 até a número 12, e hoje concluindo o nosso quarto trimestre, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E aí adentramos nas retrospectivas das lições que nós tivemos nesse quarto trimestre. E aí vimos o livro de Jó,
quem era Jó. E todos esses vídeos, todas essas videoaulas, vocês quiserem ver, podem entrar no canal, conforme está escrito aí no YouTube, Eudson Oliveira. Vai estar lá essa imagem e vocês poderão ver e rever todos os comentários das lições anteriores, ok? A nossa lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Lição 4, drama de Jó. Lição 5, o lamento de Jó. Lição 6, aí a gente vai adentrar a teologia de Elifaz. Lição 7, a teologia de Bildade. Lição 8, teologia de Zofar. A lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Lição 10, a última defesa de Jó. E a lição 11, a teologia de Eliú. E a lição 12, quando Deus se revela ao homem. E hoje estaremos quando Deus restaura o justo. Quando Deus restaura o justo. Aqui, quem vos fala é o professor Eudson Oliveira e o comentador da lição, pastor José Gonçalves. Então, vamos trazer uma retrospectiva das lições do ano de 2020. Primeiro, tivemos a lição A Raça Humana, a Origem, Queda e Redenção. Do segundo trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa segunda lição aí, ela fala sobre a carta de Efésios, que foi quando iniciou aí também a pandemia, e passamos até essa lição, a maioria dela, ou quase toda, em videoaula. A terceiro trimestre, os princípios divinos em tempos de crise, e a esta, quarto trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina. Praticamente aí tivemos alguns livros, você que foi aluno, ou que é aluno, professor da EBD esse ano, eu fiz praticamente uma leitura aí de 6 livros da Bíblia em pró da Escola Bíblica Dominical. E aí agora adentramos no nosso texto áureo da nossa lição, que nos diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Isso aí é tremendo, bem interessante, pois é quando Deus muda o cativeiro de Jó. A nossa verdade prática vai nos dizer: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como a consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. E o comentador ele bota aí essa verdade prática e mostra aí que o mérito não é humano, que o mérito não vem do ser humano, mas sim do Senhor, pela sua bondade e a sua misericórdia. E aí, justamente isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5 e o versículo 20, ele vai nos dizer o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, mostra-nos que a graça do Senhor é a justiça de Deus para com os homens, e a sua graça e a sua misericórdia e a sua bondade, conforme Lamentações, capítulo 3, a gente vai estar lendo Lamentações, capítulo 3, e o versículo 22
ao 25, ele vai nos dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E quando paramos para entender isto, é que ninguém nesta face da terra ele consegue ter o êxito ou bater no seu peito e dizer que está aqui ou está ali porque é por mérito seu ou por vontade sua, mas sim pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Então, eu e você só podemos agradecer a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E se não fôssemos alcançados por essa graça, se não fôssemos alcançados por este amor, eu e você já estaríamos perdidos, já estaríamos perecidos. E estamos gratos a Deus porque o Senhor é quem tem nos ajudado. E Lamentações vai dizer justamente isso. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, que eu e você possamos buscar e agradecer a Deus pela sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Aí está a nossa leitura diária, a nossa lição. Senhores professores, é bom ler, conferir e também dar uma lida, pois a leitura às vezes fortalece o comentário da lição. E uma das questões aí da leitura diária, é muito bom fazermos diariamente. A leitura bíblica em classe nós não estaremos lendo, vamos ler, poucos versículos, mas estaremos lendo. Está baseado em Jó capítulo 42, versículo do 1 ao 17, onde fechamos também o livro de Jó. Então a classe Atalaia, todas se envolveram para concluir também a leitura do livro de Jó, e assim concluímos um trimestre com a leitura do livro de Jó. Que fantástico! Para mim, professor Eudson, irmão Eudson, para mim foi o maior privilégio aprender com a lição do livro de Jó. Para mim foi inédito, nunca tinha pego lição que falava do livro de Jó, e estou aqui fortalecido e maravilhado com toda essa lição. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. E aí, escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, onde Jó ainda estava, permanecia. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Quem seriam os dois amigos? Bildade e Zofar. Porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos.
e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Em dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente, ou em outra tradução, versão, um anel de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queriapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E aí concluímos, e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, até a 4ª geração. E então morreu Jó velho e farto de dias. Aí a nossa leitura bíblica em classe, concluímos assim, e os hinos sugeridos da harpa cristã. E agora entramos no objetivo geral da nossa lição. Mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Então eu e você hoje estamos numa condição de filhos de Deus. Todos que estão em Cristo estão na condição de filhos de Deus. Os objetivos específicos da nossa lição, a princípio, é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos seus equívocos cometidos. Equívocos não significa pecados, ok, amados? Aí não foi pecado, mas equívocos, erros, falhas, ignorância, falta de sabedoria, ok? O comentador ele bota isso aí bem interessante. Segundo objetivo específico é destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E terceiro, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Então, o refletindo o tema da lição tem como a seguinte pergunta no comentador: pode um homem ser restaurado? Pode alguém, Deus restaurar, Deus transformar? E aí a gente vai observar que é possível, não somente na vida de Jó, como na vida de Abraão, como na vida de muitos outros homens que alcançaram a promessa de Deus, alcançaram também o Evangelho e que têm alcançado a sua vida transformada. A expressão restaurar, segundo o dicionário bíblico da língua portuguesa, Roaz, ele diz que restaurar significa obter novamente a posse ou domínio de alguma coisa perdida, recuperar. Pôr em bom estado, reparar, recuperar, consertar, instituir novamente, colocar novamente uma dinastia ou um governo no poder, ter novo começo, recomeçar, reincidir. Então, quando falamos, mostramos isso aí, é interessante que é o que aconteceu na vida de Jó. Jó, o homem que era o homem mais rico ali de sua época, acabara perder tudo. E agora Deus vem e restaura a sua vida. Então, os tópicos a ser abordados, a humilhação de Jó, primeiro, segundo, a intercessão de Jó, e terceiro, a restauração de Jó e seus subtópicos. Então, está aí o primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico para assim aprendemos com o nosso Aprendendo a Lição da EBD. A introdução vai nos dizer, nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. E veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos.
constatamos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. E durante toda a provação ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma, ou pecado, ou maldade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou Jó de forma grandiosa. E a mesma expressão que Deus inicia com o livro, meu servo Jó, tem visto meu servo Jó, Deus conclui também no livro de Jó, mostrando e revelando que a mesma expressão, servo, meu servo Jó, né? E aí a gente observa que Jó não deixou, versículo 7, a gente vai ver aqui, ó, versículo 7, né? Tendo o Senhor falado as palavras a Jó, disse também ali faz ao temanita, a ira se acendeu contra ti, contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aí, se olharmos o versículo 8 também, o servo Jó, versículo 8 aparece 2 vezes, e o versículo 9. E aí Deus, ele conclui com essa expressão, meu servo, ou servo Jó, ok? Então a mesma expressão que ele inicia, ele termina, meu servo Jó. O ponto central da nossa lição vai dizer, Deus restaura o ser humano por causa de seu amor e misericórdia. E Lamentações 3:22 nos diz isso, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é quem nos guarda, é quem nos faz estarmos de pé. E aí estamos no primeiro tópico, onde estaremos adentrando no subtópico. Jó o humilhado, o Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sabiência em preservá-la. Ou seja, Deus, pelas suas perguntas, pelas suas indagações, ao mostrar a criação do céu, da terra, dos mares, das matas, das árvores, dos animais, o cuidado, o Deus mantenedor, o Deus que cuida, que controla, Deus acabou humilhando, não no sentido de querer humilhar, mas no sentido de mostrar, de trazer a Jó que a sabedoria humana, que a sabedoria que Jó achava que teria, que Jó achava que era, ele era o mínimo do mínimo diante da sabedoria e da onipotência e da grandeza de Deus. E aí, nas suas indagações, nas suas perguntas, a gente vai ver aí, ó, Jó humilhado. Jó 38 vai dizer, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento, Jó? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou que estendeu sobre ela o cordel? Capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montanesas têm os seus filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumpre ou sabes o tempo do seu parto? Ou darás tu força ao cavalo? Ou revestirás o seu pescoço de crinas? Capítulo 40. Isso é apenas um resumo do resumo, amados, de alguns textos que a gente pegou dessa contraposição de Deus com Jó. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim erguia a Deus que responda a estas coisas? Olha, Jó queria tanto, Jó pediu tanto, eu quero conversar com Deus, eu quero o meu julgamento, eu quero mostrar, provar a Deus. Deus, chegou o tempo, chegou a hora, e agora está aí. Porventura também farás em vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com uma voz como a sua? Então veja que Deus
ele põe Jó na parede agora, e Jó, ele passa agora a entender a expressão diante da sombra da visão da criação de Deus. Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Então, Jó aí começa a se quebrantar. Jó começa a entender, a compreender, a perceber que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele tem um controle e Ele pode e Ele faz tudo o que Ele quer. E aí o comentador ele vai dizer: esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. E aí ele diz: quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Então Jó reconhece aí a sua falha, reconhece o seu erro. Não é pecado, irmãos, não é coisa desse tipo, mas o erro talvez Jó realmente entrou em um caminho de orgulho, de sabedoria, de orgulho, de soberba. E eu gostaria apenas de frisar, amados, que o orgulho ou a soberba de Jó, que podemos assim interpretar, pela sua sabedoria, não foi pelo que ele possuía, pelo que ele construiu. Porque existem pessoas que têm esse orgulho batendo no peito, porque aqui quem fez foi eu, quem mandou foi eu, quem realizou foi eu, e aí cai do cavalo. Mas Jó aí não foi por essa conquista, não foi pela sua riqueza. Até então ele diz claramente que nunca pôs a sua confiança na riqueza, mas sim pela sua sabedoria, pela sua forma de ministrar às vezes os seus conselhos. E aí Jó diz: por isso falei do que não entendia. E Jó 40, versículo 4, ele vai dizer: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Jó, ao ver toda a sabedoria de Deus, todo o questionamento de Deus, Jó reconhece a primeira coisa, que falou de que não conhecia, de que não sabia, de que não entendia. Segundo, Senhor, eis-me aqui, me ensina. Eu vou calar, vou tampar minha boca, e começa a me ensinar. Pensa numa humildade e numa submissão. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora a sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras, Jó 42:3. Com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. O encontro de Deus com Jó, no capítulo 38, no Redemoinho, capítulo 38, 38 não, amados, no capítulo 40, versículo 6, Deus aparece no Redemoinho, e mais uma vez, Deus, no capítulo 38, isso, verdade, capítulo 40, porque capítulo 38, versículo 1 e o capítulo 40, versículo 6, onde Deus aparece duas vezes. E após essa aparição de Deus no Redemoinho, Jó, ele tem aí a sua vida transformada ao ponto de dizer: bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Jó tornou agora uma experiência viva com Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador, viu realmente a sua voz, a sua realidade, mudou a sua expectativa. E segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele conhecia por meio de uma experiência pessoal. Experiência pessoal, amados, todo cristão deve ter. E muitas das vezes
essa experiência pessoal não depende de nós. Há quem diga, há quem coloque, que diga, irmão, você precisa ter uma experiência com Deus. Mas a experiência com Deus não depende de nós. A nossa vida com Cristo, a nossa vida no Evangelho, no seguir a Cristo, isso é que vai nos gerar. E o próprio Deus vai gerar em nós essa experiência por meio das lutas, das tribulações, das dificuldades, dos gozos, dos prazeres, da prosperidade. Então é Deus que vai gerar essa experiência e nenhum homem. Eu quero ter você pode ter uma experiência em trabalhar em mecânico, em trabalhar como pedreiro, mas como crente, a experiência é do dia a dia e Deus é quem vai fazer mediante as lutas e provações que nos sobrevirão. E aí, a síntese do primeiro tópico nos diz: a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Isto é verdade. Vejamos que aí o primeiro objetivo específico é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina. Isto é verdade. E aí a gente observa que a atitude de Jó foi louvável. Bem-aventurados serão os humildes de coração. É verdade? E aí vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a intercessão de Jó. E aí vem nessa intercessão de Jó, segundo tópico, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ela e faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então a gente observa aí, meus amados, que Jó não pecou. Há quem ache, quem diga que Jó havia pecado, mas a gente vai ver aí que em nenhum momento Deus vai diante de Jó dizer que Jó pecou, que Jó errou, que Jó murmurou, que Jó praguejou a Deus, que Jó falou alguma coisa aí que veio a ter sido pecado. Não, a Bíblia em nenhum momento fala sobre isso. Mas aí Deus vai dizer que os amigos de Jó sim erraram e pecaram. E aí a ira de Deus se acende. Esta forma de ira a gente vai ver em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus se irando, Deus trazendo algumas punições, algumas consequências mediante a tais situações. E estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstra que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. O que eu entendo aqui, meus amados, é que todos os amigos de Jó, mesmo talvez sem compreender, sem entender, e aí a gente vai pôr aqui em um slide sobre os pecados do amigo de Jó, e a gente vai entender aí por que é que isso foi gerado ou quais são os pecados dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, é o primeiro a receber a voz de Deus, o mais velho. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Eu não diria isso. Foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, sim, mas limitar não o poder soberano, porque eles falaram muito da soberania de Deus. Eu deixei para os irmãos saberem, mas eu não compreendo dessa forma, mas eles limitaram a graça divina, eles limitaram a misericórdia, o amor. É como se eles tivessem até deixado de lado isso. E aí, para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. E aí, em resumo, eu coloquei algumas partes das falas dos amigos de Jó e que, entre eles, os três, veja que todos os três, Elifaz, Bildade e Zofar, é chamado a atenção. O Eliú não, porque o Eliú nos dá a ideia que tudo que o Eliú falou, ele repetiu apenas algumas falas, tanto de Deus como de Jó,
mas ele não fala nada a respeito de mal, tanto de Jó como de Deus. Porém, os 3 amigos de Jó, o que eu entendo aí agora, o que eu vou dizer, é comentário meu, é que o que os amigos de Jó falaram para Jó, ou disseram de Jó, é como se estivesse falando, indo de encontro ao próprio Deus. Não é que os amigos de Jó foram a Deus e disseram que Deus é feio, que Deus é isso, que Deus é aquilo. E o interessante é que há pessoas aí, eu vou abrir um parênteses, que diga que Deus é bicha, que Deus é gay, que Deus é isso, e acha que Deus está vendo e não vai fazer nada. Os amigos de Jó fizeram muito menos do que isso, mas não fizeram a Deus, fizeram a Jó. E talvez essas pessoas estão fazendo diretamente a Deus, e aí eles vão pagar um alto preço. E os amigos de Jó sofreram com isso. E aí eles vão dizer aí, ou ele faz: e tu tens feito em vão temor e diminuídos os rogos diante de Deus? Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhesse a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Então eles diziam e declaravam que Jó estava em pecado, e tudo quanto Jó falava só saía pecado, e coisa ia mais se estreitando. O Bildade também disse assim, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus ao Todo-Poderoso, pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então veja aqui 3 palavras que Deus coloca lá. Se fores puro e reto, 2, puro e reto, o que Deus havia testificado de Jó. E o Bildade coloca em dúvida. E o Zofar diz: se tu preparasse o teu coração, estenda as tuas mãos para ele. E se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixe habitar de injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantará sem mácula, e estarás firme e não temerás. Então ambos os amigos de Jó, o que era para consolar, condoer-se, acabou se tornando-se inimigos de Jó. Mas mesmo assim, o que me admiro, e eu vou terminar aqui com a minha fala acerca dos amigos de Jó, é que mesmo assim, eles começaram e terminaram com Jó. Quantos amigos hoje já não terminam mais conosco? A oração de Jó. Deus se dirige aos amigos de Jó e aconselha a ir ao patriarca para que interceda por eles. E aí, esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. E aí, a gente observa que o sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. E isto afirmou muito bem quando 2:10 de Jó vai dizer: no entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura recebemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também um infortúnio ou o mal que ele nos permite? E em toda essa aprovação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. Mesmo que esse texto, esse versículo esteja no começo, mas no capítulo 42 nós não vemos Deus repreender Jó de pecado cometido alguma pessoa. E aí eu concluo com Tiago 1:12, quando nós somos provados, ou passamos por provações que Deus nos coloca. Tiago 1:12 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que os ama. Que eu e você neste dia, por mais provações, lutas e dificuldades que estejamos passando, faça como Jó, faça como Tiago aí, ele traz a resposta, ele traz a receita. Seja feliz, seja grato, suporte, persevere.
assim como fez Jó. E o que o Senhor, Ele nos dará a recompensa. Nós não iremos pela recompensa, mas seremos recompensados pelo processo da tribulação. E aí, o que nos admira é que Jó ele é levado, ele é despertado por Deus para interceder pelos seus amigos, mesmo com toda a maldade, mesmo com toda a situação que os amigos criaram acerca de Jó, não com um pensamento maléfico, não com o intuito de humilhar Jó, não com o intuito de menosprezar, de jogar Jó, de matar Jó, não. O intuito do amigo de Jó não era essa, não, amados. Isso às vezes nós colocamos isso, mas não era isso o que os amigos de Jó queriam. Apenas eles estavam querendo aplicar uma teologia na ocasião de uma situação que não era válida. E aí Deus convida Jó como um exemplo de um crente hoje que não guardou rancor, não guardou mágoa, não guardou raiva, foi lá e obedeceu à voz de Deus, e os amigos de Jó também obedeceram à voz de Deus em ir até Jó, em pegar os animais para fazer o sacrifício. E aí a síntese do tópico diz: Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. E aí conclui o objetivo específico 2, destacar a espiritualidade de Jó e demonstrada na intercessão pelos seus amigos. Então, Jó aí, ele começa a se restabelecer novamente mediante a ação do seu ato voluntário, obediente e humildade ao Senhor. E aí o comentador diz: a restauração de Jó. E aí a restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. E convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Então, a restauração e não retribuição. Retribuição é pelo que eu faço, e restauração é pela graça e a misericórdia de Deus. Capítulo 42, versículo 11 vai dizer: então vieram a ele todos os seus irmãos e a todas as suas irmãs e a todos quanto dantes conheceram e comeram com ele em sua casa. Então aí a gente observa que Jó já tem a restauração da sua saúde, a restauração da vida espiritual, da posição sacerdotal e da sua vida também social agora. O povo começa a ir à sua casa, começa a comer, a sentar com ele, a condoer-se com ele, a consolar de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E aí a restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo quanto o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Só duas coisas aqui que não adentrou em dobro, porque não era bens, não é considerado bens, é considerado como herança e bênção também, que foram os filhos e a esposa e os filhos. Deus não retribuiu a Jó em dobro. Há quem diga aí, não, outra mulher, não. Jó não teve nem a esposa dobrada, né, ou outra, e nem os seus filhos. Ele tinha 7 filhos e ganhou os outros 7 filhos, 3 filhas, 10 filhos e ganhou os filhos normalmente. Mas de 7.000 ovelhas antes, passou a 14 ovelhas. De 3.000 camelos, passou a 6.000 camelos. De 500 juntas de boi, passou a 1.500 juntas de boi. 2.000 aí eu errei por digitação, amados. Copiei aí e acabou dando errado. 500 jumentas mais 500.000 jumentas, né? E aí, gente para mão de obra, com certeza, e a sua vida tornou-se a viver novamente. A restauração que o Senhor
Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material e trazendo a dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. E tudo isso, amados, veja o que é que podemos aprender com isto. Tiago 5, 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência, os profetas que falaram antes em nome do Senhor. Segundo, e eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Terceiro, ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E este ano eu não tenho nada mais do que agradecer ao Senhor do que a sua misericórdia e a sua piedade de estarmos aqui concluindo esse último comentário, de trazer para você, amado irmão que está nos ouvindo, que se você chegou até aqui, é porque as mãos do Senhor, ela tem te sustentado. As mãos do Senhor têm te guardado, têm te protegido, têm te preservado, e Ele estará fazendo e cumprindo conforme a sua vontade. E assim concluímos que a restauração de Jó se deu na esfera moral, espiritual, social e material. E aí conclui com um objetivo específico, é comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. E aí chegamos à nossa conclusão, e eu não estarei lendo a conclusão, apenas estarei deixando aí para os amados olharem e falarem, e eu gostaria apenas de trazer uma conclusão e o que aprendemos com esta lição. Primeiro, aprendemos que Deus é soberano e faz o que quer e como Ele quer, e que a sua misericórdia, os seus atributos, misericórdia, graça, justiça, transcendência, sempre estará com Ele em favor do seu povo. Então, em resumo, aprendemos que Deus é soberano. Segundo, Satanás é um ser oportunista e que estará sempre a acusar, mas que pena que sempre em seus propósitos ele será frustrado. Embora que trazendo para os dias atuais, ele possa ter tido êxito em algumas situações, em alguns momentos, mas no livro de Jó eu poderia sintetizar a frustração de Satanás. E aprendemos também com a lição que Jó, como exemplo de homem, pode servir a Deus pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Satanás disse na cara de Deus que Jó servia a Deus porque possuía, tinha as coisas recebidas por Deus. E Deus disse a Satanás que Jó não servia a ele pelo que ele fazia, mas pelo que ele é. E bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra do Senhor não volta atrás, a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor, ela não vacila, ela não retrocede, ela não volta, e se cumpriu na íntegra, aonde Jó provou que o homem pode sim servir a Deus, pode sim obedecer a Deus, pode ser sim um homem íntegro, pode ser um homem justo e temente e que se desvia do mal. Aprendemos também com esta lição que nem todo sofrimento significa consequência de pecado. Então aprendemos que nem todo sofrimento significa consequência de pecado. Aprendemos também que o homem é criatura de Deus, e sendo criatura, torna limitado e muito menor do que o seu Criador. Aprendemos aí também que o homem deve se sujeitar a Deus, obedecer a Ele e ser fiel. E que em meio às lutas podemos adorar ao Senhor,
assim como Jó, assim como Paulo e Silas. É verdade? E aprendemos também com essa lição que toda prova, todo sofrimento que aqui passamos neste mundo terá um fim, terá um final. E aí a Bíblia vai dizer, lá em Eclesiastes, capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 7 de Eclesiastes, e o versículo 3, ou é 8, eu não lembro bem, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, se Jó sofreu, se Jó passou pelo que passou, eu não quero dizer aqui e não quero taxar que o que aconteceu na vida de Jó vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que melhor é o final do que o começo. Aprendemos também com a lição que Deus abençoa e faz próspero quem Ele quer. Quem Deus Ele quiser, a Bíblia vai dizer que Deus criou o pobre e criou o rico. E quem aqui fez diferente? Ninguém. E aprendemos também que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Sendo assim, amados, chegamos ao final do nosso comentário, aprendendo com a lição da EBD, e aí para refletir, e desde já justificamos mais uma vez e pedimos desculpa, perdão aos amados, que no próximo ano nós estaremos comentando o nosso comentário da EBD, por devido a minhas limitações e dificuldade. Mas não deixe de curtir, comentar, compartilhar os nossos comentários da lição, que aí ficarão no YouTube, Eudson Oliveira, e aí vocês poderão continuar conosco. Se Deus nos permitir, no próximo ano, der condições, nós voltaremos. Caso contrário, os irmãos continuem orando pelo nosso irmão Eudson, pela minha família, pela nossa vida, e que Deus abençoe a todos e que todos tenham um bom final de ano e um excelente 2021, e sabendo que Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, é tempo de nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus.